falar na expressão cegueira e nendeira. Então se liga no canal do blog do Augusto Júnior que você vai entender o porquê dessa expressão. Paulo, por que a expressão cegueira e nendeira? Então, Augusto Júnior, essa expressão ela vai lembrar e remeter à história dos primeiros povoadores do Brasil, os primeiros colonizadores. Tem a ver com o patrimônio que essas pessoas tinham, com a posse que eles tinham. Então isso traz uma tradição lá da Idade Média, que remete aos reinos, aos grandes reinos da Europa. Na época do feudalismo. Exatamente, na época do feudalismo. Então era comum os senhores, os grandes proprietários, os donos de posse, representar na arquitetura ou nas suas residências ou fazendas o patrimônio que ele possuía. Então isso traz um pouco de como os povoadores do nosso território eram portugueses, que também têm uma cultura medieval muito forte, que tem uma ligação muito forte com o rei de Portugal. Então eles tinham como representar as suas posses nas residências. A riqueza da pessoa era medida pela arquitetura da casa. Assim como na história, na antiga vila de Marvão também tinha um ditado: quando uma pessoa de posses iria casar com uma pessoa que não tinha muita posses, já se ouvia dizer: fulano de tal vai casar com a filha de fulano de tal, que aquele lá não tem nem ele nem beira. Por quê? É uma expressão portuguesa. Ora, pois, é uma expressão portuguesa. Os portugueses que usavam muito isso nessas terras. Então a ideia do consórcio, do casamento, tinha que ter a questão do patrimônio que os noivos teriam, os dotes, e aí isso remete a casamento de consórcio. Não era casamento de amor, era casamento de consórcio, famílias arranjadas, famílias tradicionais. E a arquitetura portuguesa, a arquitetura das primeiras vilas do Brasil, inclusive Marvão, traz muito característica da arquitetura trazida pelos portugueses. Casarões altos, repletos de janelas e com essa arquitetura semelhante a essa. Casarões com paredes robustas, sabe por quê, Augusto? Sabe por quê? Para mostrar não só o poderio, a imponência, mas a ideia de fortaleza, de edificação forte e resistente. Então os portugueses trouxeram 3 tipos de características arquitetônicas. Uma característica arquitetônica, ela é muito forte aqui nas primeiras vilas do Piauí, que são as casas chamadas casas de taipa, de pilão, que é usado paredes muito largas, né, muito largas e muito altas por causa da questão do próprio clima, para ser ventilado. Então era muito isso. Mas tem também a de pau a pique e tem as de adobo grosso, que também tem residências as primeiras casas da vila de Marvão com essas características. Mas o interessante, Augusto, está exatamente na arquitetura da fachada. A arquitetura da fachada é que mostrava o poder econômico dos donos. Então a beira, inicialmente vai trazer essa expressão da Idade Média. E o que era a eira, a beira e a tribeira? Eira. Existem versões para explicar o que era a eira. Eira pode ser uma extensão do telhado, uma primeira versão, e uma versão mais contundente da Idade Média é justamente uma espécie de terraço. Um pátio no quintal. Um pátio no quintal, um pátio para aqueles que tinham posse, tinham grãos. Secar os grãos. Secar os grãos. Então não era qualquer um que possuía. Para começar, para ter uma casa e ter terras para produzir, já era difícil. Então quem tinha, ainda tinha esse desafio de ter uma área ampla, geralmente no fundo da residência, para secar. Isso aconteceu muito com os fazendeiros de cacau, com os produtores de café no nosso Brasil, e isso representava posse, isso representava riqueza. Então quem tinha isso já era uma família de destaque, como se hoje nós tivéssemos classe alta, classe média e classe baixa. E a beira? A beira, hoje, é tão tal que as expressões, Augusto, vai variando com o passar do tempo. A beira é o beiral, é uma extensão abaixo do telhado principal. Essa aqui possuía? Possuía. Possuía não, possuía. Aliás, ainda possui a beira, como a gente pode ver ali, a beira está bem destacado, bem definida, era um acabamento sofisticado, mas protegido por telhas. Pode perceber que foi tirado a camada de telha que ficava acima, representando a beira.
Então, quem tinha eira e beira é como se fosse já uma classe mais elevada um pouco. E quem possuía as três era uma classe alta hoje, podemos dizer assim. Eira, beira e tribeira. Tribeira é o teto, a camada principal de toda a residência da época. Era a camada principal, era a tribeira. Era a parte de cima, a parte superior. Então, aí vinham os beirais. E aí, Augusto, eu, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que as expressões foram mudando conforme o linguajar cultural das pessoas. Assim como a grafia também mudou. Assim como a grafia mudou, né? E o beiral, né, sofreu alguns nomes aí, como pestana, né, por causa da aparência, daquilo que protege o nosso olho, não é? Então, assim, as pessoas foram dando nomes mais engraçados, mais diversificados em relação à cultura de cada pessoa. Então, só para finalizar. Ação. Então, Paulo, pelo que nós podemos observar ainda do centro histórico da cidade de Castelo do Piauí, existia casas com eira, beira e tribeira. Exatamente, Augusto. Inclusive, são casarões aí do século XVIII, né? Segunda metade do século XVIII. São casarões bem representativos da época, com estilo colonial, como havíamos dito. Paredes bem largas, cerca de mais de 1 metro, bem altas, com adobes cru, né? Para dar mais a ideia de clima mais frio, por causa da questão da região ser muito árida, ser inclusive retratada nas famosas escrituras de Durão, não é? Nas narrativas de Durão sobre, ele era ouvidor, ele andava sobre as vilas, historiando como é que estava o funcionamento das fazendas, e isso remete a justamente o que ele descrevia. Os primeiros casarões, eles estão perfeitamente alinhados. Exatamente. Vocês podem observar nas imagens. Existia um alinhamento nesses casarões, e apenas uma rua do quadro da igreja não tem esse alinhamento. Essa rua pode ser a primeira da cidade? É um tema para ser pesquisado, é mais uma tese que nós vamos deixar aqui hoje para futuras pesquisas, porque eram alinhadas. Todas as ruas aqui estão hoje na posição de frente da igreja, que era a capela. Elas estão alinhadas exatamente ao documento, que é a Carta Régia de João Pereira Caldas, de 1762, aliás, de 1761, mas a instalação foi em 1762. Elas estão alinhadas exatamente à forma como foi o marco, uma légua em quadra. E se você pegar, levando isso para metros quadrados, dá perfeitamente o alinhamento que tem os casarões hoje, ainda preservado no centro histórico de Castelo do Piauí. E falando dessa possível rua que está um pouco desalinhado, exatamente isso faz com que nós façamos a seguinte pergunta: a fazenda realmente era próxima a um leito de rio, próximo a fontes de água? Porque o rio Cais está aqui muito próximo. Poucos metros. Se a capela está nesse local, a fazenda também estaria muito próximo aqui. O que nos leva a crer que, se a fazenda está próxima ao rio, a capela teria que ser de frente à fazenda. Então, a capela que tem a frente atual poderia ser a frente no atual fundo da igreja. Então, a frente poderia estar em outro ponto que não o atual. Então, a capela estava de frente para a sede da fazenda e seria pro rumo de lá, não para cá. Exatamente. E mais, pode fazer sentido essa pesquisa, porque os primeiros prédios públicos da então Vila de Marvão foram construídos justamente na rua que está atrás da igreja, como a primeira cadeia, a primeira delegacia da cidade de Castelo. O centro administrativo da vila era aqui, político, religioso, econômico, não é? E jurídico. E o que vai acontecer? Outra versão, outra tese que a gente pode se pautar, Augusto, é a do primeiro bairro. O primeiro bairro de Castelo, ele cresceu no sentido Ceará. Então, Castelo, hoje, a Vila de Marvão lá atrás, o povoado mais atrás ainda, crescia em sentido ao Ceará. Então, o primeiro bairro, que é o bairro Pissarra, está atrás da igreja atual. Está do outro lado da margem do rio Cais, que corta a cidade de Castelo do Piauí no seu perímetro urbano. Isso vai gerar muita pergunta, tenho certeza disso. Muita gente vai ficar se perguntando, principalmente os moradores mais antigos, teria sentido? Teria.
Isso teria sentido. Isso do ponto de vista arquitetônico, sim, porque se o bairro está após o rio, a fazenda teria que estar próxima ao rio. A capela teria que estar de frente à fazenda. Para você que gosta de história, literatura, leia a obra A Taliba, o Vaqueiro, de Francisco Gil Castelo Branco. A história se passa dentro da Vila de Marvão. Dentro da Vila de Marvão, e mais uma vez o pano de fundo é uma fazenda. Só para lembrar, a extensão da Vila de Marvão começava em onde hoje é a cidade de Alto Londar, no Piauí, e até Crateús e Independência no Ceará. Toda essa extensão de terra era a Vila de Marvão. Só para vocês terem uma ideia, isso prova mais uma vez que não teria como ter feito essa troca do litoral com Crateús, porque a ideia de Crateús já ser do Piauí já configura que era daqui, não precisava fazer troca, porque o litoral bem mais antes já era território da capitania. E só para vocês terem uma ideia, hoje Crateús seria de Castelo. Olha o tamanho, as proporções do que seria o território de Castelo do Piauí, se não tivesse perdido esses territórios de alto, territórios próximos a Crateús, como é Pedro Sinal, como era chamado na época, não é? E aí isso seria hoje uma grande proporção à cidade de Castelo do Piauí. Para finalizar nossa história, então você conheceu a expressão senheira e nembeira, que hoje é uma expressão em desuso. Ainda tem algumas famílias tradicionais que, vez por outra, usam. Senheira e nembeira é uma pessoa sem posse nenhuma. É hoje, na linguagem mais popular, lascado, sem nada. Exatamente.